Bom, ontem nós falávamos sobre... O Luizão falou algo sobre a eternidade, né? Que eternidade é eternidade, então ela não tem... A eternidade é eternidade, não tem tempo. Então, mas é interessante que Deus fez algo e conseguiu separar isso. Inclusive isso é bíblico, né? Que Deus separou eternidade. Ele conseguiu, por assim dizer, fazer duas eternidades, se é que eu posso dizer, ou separar a eternidade. Então isso é algo divino, né? Porque se nós voltamos ao passado, quando nós voltamos ao princípio de todos os princípios, como nós falamos ontem, que na palavra de Deus existem 3 princípios. Então, quando nós voltamos em João 1, Evangelho de João capítulo 1, nós vemos que existia um princípio de todos os princípios, que era o princípio onde estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dá para ouvir? E daí, nesse tempo, era a eternidade. Só que Deus, nos seus propósitos, Ele ia dividir isso. E isso nós vemos no Salmo 90, versículo 2, versículo 1 e 2, versículo 2 principalmente. Nós encontramos essa expressão de que Deus estava separando a eternidade. Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então nós vemos a expressão, né? De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então isso é algo que Deus fez. Porque desde então nós não sabemos quando que foi feito a criação, né? A criação dos mundos, né? Dos universos, dos mundos, que é chamado de mundos. O universo com toda a sua criação e tudo mais, nós não sabemos que tempo que foi. Por isso que a ciência fala de coisa de milhões de anos. Realmente nós não sabemos quanto tempo existe a Terra e todo o universo. Só que quando Deus fez tudo isso no passado, havia uma perfeita harmonia naquilo que Deus fez, logicamente, né? Deus não faz nada errado, Deus faz tudo em forma boa. Tudo que Deus faz é bom. Só que nós vemos que nesse tempo também, que nós não sabemos quanto tempo faz isso, que houve lá na eternidade uma rebelião acontecida por Satanás, por Lúcifer, que veio a provocar um caos na criação. Nós vemos isso em Ezequiel capítulo 28, versículo 11 em diante. Versículo 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo, No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fogueadas andavas.
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Num tempo passado, Deus criou os anjos. E anjo foi criado um por um. Deus criou um por um. E deu nome um por um. Então, nessa criação dos anjos, houve e havia e há até hoje, existe isso até hoje, hierarquia no meio dos anjos. Então existe arcanjo, existe querubim, são distintos uns dos outros nos seus trabalhos, inclusive. E aí, nós estamos encontrando nesse trecho de Ezequiel, que está falando de uma pessoa, que é o rei Tiro, o rei de Tiro. Só que ele está sendo apenas uma analogia, né? É algo que aconteceu com o rei de Tiro, que Deus ia humilhar ele, né, na sua soberba e tudo mais, era o rei de Tiro realmente, mas isso estava reportando a algo profético que havia acontecido, que foi no caso de Lúcifer. Então nós encontramos aí apenas uma citação sobre como fosse uma parábola. E onde é que está o versículo aí que não é realmente o rei de Tiro? Está falando de luz, de um anjo aí. Qual que é o versículo aí que nós podemos entender que não é? 15. No dia em que foste criado, porque o único homem criado foi Adão. Todos os demais homens são nascidos. Então ele está fazendo referência a Satanás, a Lúcifer. Então ele estava no Éden de Deus, também fala aí, né? No Éden de Deus ele estava. E ele foi tomado de inveja. Esse versículo 15, ele tem uma palavra que é interessante, né? Fala que até o dia, né? Então, oi? Até, é um dia, até esse dia, até que aconteceu isso. Então esse grande até, vamos chamar assim, pôs uma divisão, vamos dizer assim, abriu-se algo completamente que nós não entendemos por que foi que Deus permitiu isso aí. Não é verdade? Porque muitas pessoas querem atribuir ou reportar a queda de Satanás como Deus fosse culpado. Ah, se Deus criou todas as coisas, está falando que está tudo bem, que foi tudo maravilhoso, como então que aquele anjo que Deus criou, ele fez isso? Né? Que é achar iniquidade em Deus. E isso um dia nós vamos entender. Quando Deus julgar todas as coisas, inclusive os anjos serão julgados, o próprio Satanás será julgado, inclusive, nós vamos entender por que esse até foi permitido. Isaías 45, versículo 7, por favor. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse versículo é muito mal entendido, mal interpretado, né? Deus permitiu esse criar aí, eu crio o mal, não é que Deus criou o mal, aí é permissão, né? O nosso português, ele que nós estávamos falando ontem, ele, às vezes ele peca, né? A nossa língua, a falta de recurso, muitas vezes, embora o português ele é bem amplo, mas ele peca em muitas coisas. Ele repete a palavra, Deus criou todas as coisas,
com esse versículo, por exemplo, que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Então, ele foi permitido, isso é permissivo, essa criação aí. Né? Então, por isso que existe aquele versículo, até o dia, porque aconteceu aqui. E Deus fez um lugar para colocar em juízo o diabo e seus anjos. Toda a multidão, das miríades de anjos que seguiram Satanás, serão condenados também. Já foram condenados, né? Eles já estão. Não estão colocados no lugar que é deles, que é o inferno, que é chamado Lago de Fogo, né? Que foi criado para eles, e não para o homem, a princípio, né? Não foi criado para o homem, foi criado para eles. E Deus, apesar de ainda permitir que Satanás tenha acesso à sua presença, mas ele não habita junto. Ele não é correto dizer que ele habita junto lá, ele não habita junto. Ele tem acesso ainda à presença de Deus, que isso nós vemos em Jó, né? Jó capítulo 1. Mas ele habita onde? Ele habita nessa escuridão que nós vemos que na verdade é todo esse universo que nós vemos com esses olhos aqui, toda essa escuridão, né, que existe, que o homem tenta a qualquer custo buscar a vida nisso aí, na verdade é toda a morada dos anjos caídos, de Satanás e tudo mais. Só que ainda ele tem acesso a Deus, à presença de Deus. Mas aqui é lugar de habitação dele. E essa criação que outrora era harmônica, né, havia harmonia em tudo, ela teve essa queda, né, pela queda de Satanás, ele já teve esse caos, essa quebra, onde se tornou tudo isso em trevas. E aí que veio Satanás com seus anjos nesse lugar. Ficaram morando aqui. E não havia nada nesse mundo aqui, nesse universo, que tivesse bem. Estava tudo deplorável, porque era a habitação de Satanás e seus anjos. Então, Deus vem para colocar o quê? Para restaurar, vamos chamar assim, a terra e fazer uma criação nela. Então ele vem e daí começa, vamos ler o versículo de Gênesis. Antes disso, perdão, não sei se estão em Isaías 45. É 45 vocês estão? Lê o versículo, eu citei o 7, acho que é o 10, né? O 10 ou 11, por favor. Isaías 45, 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele está citando desse tempo, que Deus não fez a terra, quando Ele fez tudo isso aqui, Ele não fez desse jeito. Ela veio assim, então é Gênesis, vamos lá para Gênesis 1 agora, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, é isso aqui, ó. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, era isso aqui. Tudo perfeito. Tudo em harmonia. Estava tudo certo. Agora o versículo 2, por favor. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
A terra, porém, era sem forma e vazia. Ele não está dizendo, o versículo 1 e o versículo 2, não é uma continuação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Não está dizendo isso. Embora está dizendo isso, mas não é isso que nós entendemos. Não devemos entender assim. Então existe o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso era uma coisa. Ou seja, havia harmonia entre tudo. A terra, porém, sem forma e vazia, com trevas, isso aí veio a ser, até esse versículo aí, essa menção, a terra, porém, é porém que fala, não é porém? A expressão é veio a ser. Ela veio a ser, a ficar sem forma e vazia e ter trevas. Por quê? Porque foi uma consequência de pecado. Deus não criou isso. Nós vemos em Isaías lá, a terra não foi criada para ser caos. Ela foi criada em harmonia. Então os propósitos de Deus não eram esses. Mas ela veio a ser, ela veio a ficar. Por quê? Por causa da queda de Satanás. E isso foi Deus, nos seus propósitos eternos, nos seus propósitos, Ele permitiu isso aqui. Só que e tudo mais, Ele veio e, podemos dizer assim, escolheu a terra e trabalhou uma restauração nela. E daí nós vemos Gênesis 1, que ele cria da luz, cria os luzeiros, o sol, a lua e tudo mais para guiar, para ser guia para a terra, e põe tempo, uma coisa que não tinha ordem nesse lugar aqui. Deus estabelece tempo, mês, dia, o ano, põe tudo em ordem. Deus coloca, apesar de ser esse caos aí, mas Ele coloca uma ordem. Ele põe uma ordem nisso. Então Ele faz o homem, o primeiro homem criado por Deus, que foi o único, criado por Deus, foi Adão, colocado aqui nessa terra há 6.000 anos atrás. Então o homem não tem a idade da terra. O homem tem a idade dele. Então é um erro, por isso que há um erro muito grande na ciência de reportar o homem junto com a criação. Isso é um erro. Na criação não, que eles chamam de evolução, Coloca o homem como sendo um bicho que foi se transformando. E não é nada disso. Deus criou o homem simplesmente a ser Senhor desse mundo. Ele fez ele para ser o representante de Deus. O versículo lá de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Há algo interessante aí, antes de falar do homem, que são as pessoas, da divindade, 3 pessoas, que nós falamos isso na reunião ontem lá em Ribeirão. Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas distintas, e sempre existiram. Então, inclusive, até na criação é dito aí, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Por que nossa? Por que esse plural? Porque realmente eles são, não é eu faço a minha imagem, a minha semelhança, é a nossa. Por quê? Porque está se tratando aqui das pessoas da divindade. Então ele faz o homem, a nossa imagem,
imagem e semelhança, é Deus colocando o homem aqui na terra para ser, né, uma criação de Deus. Então Deus ia colocar alguém para ser cabeça dessa criação. Então Deus, na sua criação aqui, Ele colocou o homem como cabeça da criação. E apesar de o homem ter sido o último na escala da criação, porque Ele criou o homem no 6º dia. Foi a última coisa que Ele fez, foi o homem e, logicamente, a mulher. E apesar de ser o último, mas esse homem foi o feitio dele para fazer dele cabeça da criação. E, inclusive, no capítulo 2, versículo 7, é dito que Deus formou o homem do pó da terra e assoprou nas suas narinas, e ele passou a ser alma vivente. O que é isso? Em toda a criação, Deus, em nenhuma das suas demais criaturas, Deus assoprou fôlego de vida. Diz que Ele criou, eles passaram a se viver. Agora, o homem foi o único que Deus teceu do pó da terra e assoprou. Ou seja, o homem recebeu de Deus o fôlego de vida. Entende? O homem, na hora que ele foi criado, ele passou, porque na hora que Deus assoprou nas suas narinas, na hora que ele passou a ser vivo, né, a viver, ele era um homem inteligente, sabia falar, sabia discernir, sabia tudo. Então, ele foi criado segundo o conhecimento que Deus já deu para ele. Ele, na hora que ele passou a ser um ser, ele sabia tudo. Não é aquilo que é dito aí do homem, né? Até ele é colocado naquela escala de evolução, né? Como ele fosse um troglodita, e não é nada disso. O primeiro homem, ele era inteligente, ele era conhecedor, era uma pessoa sábia. Deus deu isso para ele. E Deus daí fez também uma mulher para ele, para ser companheira à altura dele. Foi feita a mulher, e ela, da mesma forma também, foi feito inteligente, uma pessoa normal, era um casal perfeito, vamos chamar assim, né? E ela era bonita, né? Adão também, era aquilo que nós estamos falando aqui, quando Deus fez tudo, estava tudo em ordem, não tinha problema nenhum. E assim Adão e Eva, também eles eram bonitos. Eu acho que Eva foi a mulher mais bonita desse mundo, que Deus fez ela, né? Bonito, né? E talvez Adão também tenha sido, né? É que eu estou falando. Então ele passou a ser o que? O cabeça, representante de Deus. E ele tinha conhecimento daquilo que era mal. Ele sabia. Ele tinha conhecimento do versículo. Estou dizendo isso para do versículo, continuando aí no capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Guardar do quê? Por que guardar? Não é verdade? Estava tudo bem, estava tudo a criação, guardar o quê? Então ele sabia. Não sei dentro do conhecimento que ele tinha daquilo que o mal já existia. Ele estava ali, até inclusive Adão não é aquilo que todo mundo pensa também, que era um rapaz folgado, embaixo da sombra lá, comendo uma ovinha. Né? Não, ele lavrava, ele era um trabalhador. Né? Só que o trabalho dele era prazeroso
e era próspero, né? Que estava tudo em harmonia, estava tudo bem, entendeu? Esse lugar aqui estava tudo bem, não tinha problema nenhum. E ele tinha conhecimento, até o versículo que se segue, né, o versículo 16 aí e diante, mostra que Deus dá uma prova a ele, né, que das árvores do jardim ele podia comer livremente de todas elas, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer, porque no dia em que dele comesse, certamente ele ia morrer. Então ele tinha conhecimento de obediência e tudo mais, da morte, embora não soubesse o que era isso na carne, mas ele tinha conhecimento. Então, Adão era o quê? Um homem aqui colocado nesse mundo, inocente. Por isso estou falando, não devemos confundir inocência com uma pessoa ignorante, não é isso. Inocente é inocente, por quê? Porque ele não tinha pecado. Não é verdade? Adão era perfeito? Não. Porque se ele fosse perfeito, ele não teria caído. Não é verdade? Então ele estava o quê? Ele estava perfeito dentro das condições da criação. Né? Só que Deus deu prova ali. Né? Deus pôs o homem à prova. E uma vez colocado à prova, nós vemos que ele toma o lado de desobedecer. E ao tomar essa posição de desobediência, nós vemos que Deus cumpre a sua condenação. O juízo, condenação não, o juízo, ele dá o quê? O pecado entra no mundo. Não é? O pecado entra no mundo por ele e a morte também. Porque o Senhor falou que no dia que dele comeres, certamente morrerás. E o dia que ele comeu, a morte entrou no mundo. E ele foi o quê? Começou o princípio de toda essa queda, que ele foi tirado do Éden, ele com a mulher dele, e foi misericórdia de Deus, devemos entender isso aí, que foi misericórdia de Deus de tirar ele do Éden. Porque o que tinha lá no jardim do Éden? O que mais que tinha lá? Por causa da árvore da vida. Né? Vamos ler esse versículo ali no capítulo 3, versículo 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Deus lançou ele fora, por isso o lançou fora. Por quê? Para que ele não estenda a mão e coma da árvore da vida e viva eternamente. Nesse estado que ele estava caído, culpado, Deus teve misericórdia dele e lançou ele fora. Porque imagina se o homem tivesse ido lá tomar da árvore da vida, daí ele não ia morrer mais, ficar eternamente nessa miséria que o homem estava. Não sei o que seria dele, mas ele ia viver eternamente nesse estado, caído. Então Deus, na misericórdia, ele lança eles fora do jardim do Éden. E uma vez ele fora do jardim do Éden, esse versículo 22 aí, ele fala uma palavra, que o homem é o quê que ele fala aí? Isso, eis que o homem é comum de nós. O que é isso, comum de nós? Se tornou Deus? Não, o que ele tinha em comum com Deus? O que ele tinha em comum agora com Deus? Deus estava falando isso. Conhecedor do bem e do mal. Só que ele estava conhecendo o bem e o mal, não como Deus conhece, como o homem conhece. Então, ele passou a ser consciente. Por isso que se chama esse tempo aqui de consciência.
porque havia um comum conhecimento. Ele estava consciente daquilo que Deus tinha falado para ele. Ele era conhecedor do bem e do mal, só que sem poder para fazer o bem e sem poder para resistir ao mal. Ele estava caído. E mais um detalhe: Adão na inocência e Adão na consciência, depois da queda, era a mesma pessoa, era o mesmo Adão. Tá? O que mudou foi o estado dele, de inocente para culpado, mas era o mesmo Adão. O Adão era o mesmo Adão antes da queda e depois da queda, depois dela e antes dela. Adão aqui, na inocência, ele não era santo, ele não tinha o Espírito Santo, o Espírito Santo não era a fonte dos seus pensamentos. Adão era um homem natural e não era um homem espiritual. Tá? Digo isso por quê? Porque muitos dizem que Cristo, que o Senhor Jesus, veio para trazer de volta aquilo que Adão tinha perdido. O que Adão perdeu? Inocência. Cristo não veio fazer isso. É que dizem isso achando que Adão era um homem que tinha comunhão com Deus, como fosse um homem espiritual. Né? Então ele perdeu tudo. Não é isso não é verdade. Adão era um homem natural. Ele sim, nós não sabemos na realidade qual era a comunhão que ele tinha com Deus, mas o que ele tinha era com base na criação. Entende? Era com base na criação. Ele era a cabeça dessa criação que nós estamos passando hoje caída. Né? Ele foi responsável. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, pela queda de Adão, o pecado entrou no mundo, e a morte também. Então, ele foi o responsável por essa queda que aconteceu. E isso arruinou toda a criação. É como foi aqui, ó. Esse anjo, quando ele tomou essa posição de rebelião, um anjo, que era o mais alto grau, o mais alto escalão entre os querubins e tudo mais, ele quis ser igual ao Altíssimo. Quem que é o Altíssimo? Ele queria ser igual ao Filho. O coração dele encheu de inveja e ele queria tomar a posição. Ele queria ser igual ao Filho. Daí ele pecou. Como é que o versículo fala? Ensoberbeceu-se e quis ser igual ao Altíssimo, e ele caiu. E aqui Adão, quando ele pecou, ele também, por causa dele, da queda dele, trouxe toda a criação atrás dele, porque ele é a cabeça dessa criação. Entende? Por ser cabeça, toda a ruína entrou. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vamos ler esse versículo em Romanos 8, versículo 19. Mas lê o versículo 18, 19, 20 e 21. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação ficou sujeita a isso. Não voluntariamente, não ela foi sujeita a isso. Por causa de quem? Por causa daquele que a sujeitou. Quem que foi? Adão. Adão entregou para Satanás os direitos da criação, ele entregou. Não é verdade? A mesma coisa, o cheirinho, ele tem a escritura desse lugar aqui, né? É sua. Você pega e dá uma pessoa. Você entrega tudo que está aqui, tudo que você entrega e na mão de outra pessoa. Ele passa a ser o dono dessa coisa. E Adão fez isso. Deus que Deus tinha dado para ele, ele entrega voluntariamente. Lucas capítulo 4, né? E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Quem que entregou para ele tudo isso aí? O homem, Adão entregou. É dele, príncipe desse mundo. Porque Deus fez isso dele? Não, ele tomou. Ele usurpou, ludibriou Eva, e ela acreditou nele, e veio a queda. Ou seja, ele usurpou um direito do qual ele já queria aqui, né? Queria ser igual ao Altíssimo, mas ele sabia que não podia. Mas pecou, e aqui ele quer tirar os direitos do homem, que Deus deu para ele. Deus deu para o homem, ele pegou e usurpou tudo isso aí. Então nós vemos hoje esse mundo, né? Esse mundo seguiu o curso daquilo que aconteceu aqui. Nós estamos seguindo aqui, o curso dessa desgraça aqui, A dona Irma, nossa irmã, faleceu essa semana passada, de sábado para domingo, e daí no velório dela os irmãos convidaram para falar, né? E daí uma coisa que eu disse foi que ela, naquele momento ali que ela estava naquele caixão, ela estava sendo a testemunha que Deus disse a verdade. O que Deus havia dito, né? Lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Satanás vai lá tentar Eva, ele fala assim: é assim que Deus disse? De toda árvore comereis, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que você comer você vai morrer. Ah, sim, foi assim que Deus disse. E ele fala: não, mas certamente não morrerás. É que Deus sabe que no dia que você comer, vai abrir os seus olhos e você vai ser que nem Deus. Nossa, então Deus está escondendo de mim. E acredita no que ela disse, a serpente disse. E come, e daí começa o início de toda a desgraça. Daí o homem também come e vem todo isso aqui. Só que hoje, um defunto que não tem nem vida mais, ele está dando o verdadeiro testemunho de que Deus um dia disse é verdade, que o dia que você comer, você vai morrer. Então uma pessoa morta hoje, ela está, não importa quem seja, ela está dizendo o quê? Que Deus falou a verdade. Deus disse que iria morrer. Tu és pó e ao pó tornarás. Então, nós temos o curso desse mundo, né, passando aqui, e esse juízo permanece até hoje. Quando Cristo veio, quando Deus um dia veio fisicamente
junto com o homem, à altura do homem, vamos dizer assim, ele veio aqui e foi provado que o homem ainda era inimigo de Deus. Que tudo, e que toda a história, né, da humanidade, o homem ainda era inimigo de Deus. Nós vamos chegar lá, né, rapidinho, mas Deus tinha dado os seus propósitos, a sua vontade, ainda que não plena, né, mas tinha dado para o homem, e tinha mostrado para o homem aqui na promessa, que Deus era fiel para cumprir tudo aquilo, que Deus podia abençoar o homem sem ele precisar fazer nada. É a promessa aqui, começando com Abraão, Deus mostrou para eles, Abraão, Isaac e Jacó, que Deus era fiel para abençoar o homem, independente da sua obediência. Deus queria abençoar o homem, mas o homem sempre, infelizmente, ele quer fazer algo, ele quer ser merecedor daquilo que Deus vai dar para ele. Só que o engano é esse, né? Que o homem é merecedor de receber alguma coisa de Deus, é juízo. Se ele merece alguma coisa, é juízo. Então, nós devemos entender que os méritos é por causa de Cristo que nós temos todas as bênçãos. E Deus estava mostrando isso para eles. E Deus deu tudo isso, Deus deu lei, aproximou-se dele pela lei mosaica, né? pelo achegar dele, fez o povo de Israel um povo chegado a ele. Fez o povo chegado a ele. Então ele habitou no meio de Israel. E quando o próprio Senhor veio aqui, mostrou que o homem, apesar de tudo que Deus havia feito até aqui, o céu e a terra não tinham harmonia nenhuma. O que eles fizeram com ele? Rejeitaram e crucificaram o Messias. O seu próprio povo rejeitou e crucificou o Messias. Nós vemos que os profetas anunciavam os sofrimentos do Messias. Isso é claro. Isaías 53, Salmo 22, 69, Jeremias, enfim, a profecia que não faltava sobre os sofrimentos de Cristo, da rejeição dele. Só que o que eles não sabia pela ignorância, pela dureza de coração, né? Que eles é que iam rejeitar ele. Entende? Eles achavam, o Messias vai ser rejeitado, mas achando que é os outros que iam rejeitar. Mas eles iam rejeitar o Messias, o seu próprio povo. Né? Nós vemos isso muito claro na história de José, né? Foram seus irmãos que colocaram ele na triste situação de rejeição. Seus próprios irmãos. E assim foi com Cristo, quando ele veio, seus próprios irmãos foram os primeiros a rejeitarem e colocar ele naquela situação. Então o homem aqui na consciência, ele não recebeu nenhum mandamento direto de Deus, ele passou a viver pela consciência. Só que consciência só também não funciona. O homem não tem poder de fazer bem e rejeitar o mal. E aqui foi um tempo razoavelmente grande, 1656 anos aproximadamente, que o homem teve aqui. Só que o que aconteceu com ele foi também queda. Ele abandonou os princípios daquilo que ele tinha conhecimento de Deus, lembrando que nesse tempo aqui, nesse tempo da consciência, não havia idolatria. Deus era Deus e o homem era homem. Criação
Deus era Deus. O conhecimento que eles tinham de Deus era o único Deus. Não havia idolatria. A idolatria veio depois. Mas, mesmo assim, nós vemos que eles fracassaram na sua relação, ainda como criação, embora caída, eles fracassaram na sua consciência. E daí vem o quê? Vem o dilúvio. E o dilúvio veio para colocar fim em toda a criação. Dá fim em tudo. Só que Deus, ainda nos seus propósitos, tomou um homem, que foi Noé. Tomou um homem, Noé, ele com a esposa dele, para fazer deles um novo começo. E daí quando ele chama Noé, para que ele fosse o construtor da arca, né, que a própria arca levaria ele dessa posição para essa posição aqui, dar consciência para o governo, para passar pelo dilúvio, esse dilúvio que veio é um dilúvio universal, né? Ele tomou todo o mundo, não foi um dilúvio, não é regional, e sim foi universal. Deus deu para ele fazer uma arca, para que ele saísse dessa condição, desse mundo, sair do mundo para passar para outro mundo. E quando ele recebe isso, é interessante que quando Deus fala com ele, ele sabendo que o mundo ia ser destruído, que ia haver aquele caos todo mais, ia acabar com tudo, ele ainda tem 3 filhos depois disso. E a fé dele, ele teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Isso é muito interessante, né? Porque nós vemos que, apesar de toda a queda, de toda a ruína desse mundo, né? Ainda nós podemos ter filhos e confiar que o Senhor vai guardar nossos filhos. Né? E ele fez isso. Isso é Hebreus capítulo 11, eu estou citando, tá? Que ele foi um homem de fé, Noé. E ele fez uma arca lá. Vamos ler Hebreus 11, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. São da sua família. Parece aí que ele já tinha, né? Mas ele teve depois os filhos. Depois que ele recebeu a notícia de Deus, né, os propósitos de Deus, depois que ele veio ter os filhos dele. E isso é encorajador para nós entendermos que o mundo sempre foi mundo. E a fé sempre foi fé. E a fé é que vence o mundo. E ele fez isso. E nós vemos que foi um tempo, um período de 120 anos entre ele receber o mandato de Deus, divinamente instruído, né, como fala em Hebreus, até o dia dele entrar na arca. Foram 120 anos que ele ficou aqui, nesse tempo, aguardando o momento que Deus ia trazer o dilúvio sobre toda a terra. Então, nós estamos vivendo num tempo que isso aqui, nós estamos vendo aqui, onde é que nós estamos aí? Onde é que nós estamos aí? Onde é que nós estamos, minha irmã? Não está ali, né? Não estamos. Não estamos. Por que não estamos aí? Isso aqui, é Velho Testamento. Né? Tudo que está aqui, que nós estamos vendo aqui, isso aqui é Velho Testamento. Incluindo o Apocalipse. Que
porque Apocalipse é Velho Testamento. Quer dizer, perdão, Apocalipse é cumprimento do Velho Testamento, a partir do capítulo 4, tá? É cumprimento do Velho Testamento. Embora existe no Apocalipse um elemento novo que não existia no Velho Testamento. Nós vamos ver isso aí depois. Mas isso aqui é Velho Testamento. Então o que está aí na história do Velho Testamento, nas profecias, ou, como diz Pedro, a palavra profética, né? Lembra que nós lemos isso ontem? Vamos ler esse versículo, é interessante isso, viu? Lá de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia se esclareça. Temos assim muito mais confirmada a palavra profética. Palavra profética. Aqui fala dos profetas. É mais do que a palavra dos profetas, a palavra profética. O que ele está citando aí, pelo assunto aí, inclusive, foi quando eles tiveram um monte, o Senhor, né? Ele vai dar o tempo do Monte Santo, né? Versículo 18, que foi quando o Senhor foi transfigurado. Pedro, João e Tiago viram a glória dele, e está lembrando daquele dia lá, que era uma figura do milênio. Eles viram isso aqui, ó. Eles viram a manifestação do milênio. Então a palavra profética, né, ela vai ter seu cumprimento. Então isso que nós temos aqui é Velho Testamento e toda a palavra profética. Isso aí. Então isso é Velho Testamento. E é interessante que o Velho Testamento já falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eternidade futura, juízo eterno. Tudo isso é conhecimento do Velho Testamento. Tudo isso aqui isso é conhecimento do Velho Testamento. Então tudo isso que nós temos aqui é Velho Testamento, né? A igreja não se encontra em nenhum lugar do Velho Testamento, tá? Não faz parte da palavra profética. Tudo que, até as versões, por isso é muito importante a versão bíblica, né, da Bíblia que a gente usa, entender que esses negritos que tem em cima dos assuntos antes de começar um texto, isso não é inspirado, tá, gente? É bom saber isso aí, porque tem em Isaías 56, por exemplo, 54 ou 56, tem um que está escrito lá, o futuro e a glória da igreja. Não é? A igreja não existe isso no Velho Testamento. E ali ele está falando de Sião. Sião é Jerusalém, né? Jerusalém restaurada, que é aqui milênio, né? Então nós temos aqui o Velho Testamento. É tudo isso aí. Então Noé, ele estava saindo em obediência, né? Por fé, a algo que ele, como nós lemos em Hebreus, algo que ele não via. Ele creu naquilo que ele não via. Não é isso que fala lá? Que ele, crendo nas coisas que ele não via, ele fez e preparou a arca. O que ele não via? O que ele não via? O dilúvio. Por quê que ele não via? O que ele não via? A água, a chuva. Não chovia. Então, porque aqui ainda era continuação aqui, né? Apesar de ter vindo a queda, tudo, mas aqui ainda era um
uma neblina que regava a terra. Não tinha isso aí, essa chuva que às vezes dá aqui até, inunda vários lugares aí. Então eles não tinham noção do que realmente era uma aguaceira, né? Então ele começou a fazer algo que Deus havia dito que ia acabar o mundo em água. Um juízo universal. Ele creu e fez isso. Fez a arca. Foi fazendo a arca. 120 anos fazendo a arca. Até o dia que Deus falou para ele entrar na arca. E é muito importante notar que as pessoas, creio eu, né, que eles ficaram acostumados com aquilo que Noé dizia. Fazendo a arca e falando, porque diz que ele era pregoeiro da justiça, né? Nós lemos um versículo lá. Então ele falava que aquilo que ele estava fazendo é porque ia acontecer aquilo, e havia um juízo assim, assim, assado, anunciando, e as pessoas começou a ficar 120 anos ouvindo, acostumada com aquele assunto. Até o dia que ele entrou na arca, fechou-se a porta e ficou ainda uma semana e não perceberam. Lembra desse versículo? Vamos lá em Mateus. Vou pegar o versículo lá de Mateus 24, 37, 38 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Noé entrou na arca, fechou-se a porta e ficou uma semana lá, antes de vir. E não perceberam isso. Perceberam só na hora que veio o dilúvio. Então é indiferença, o homem sempre é indiferente àquilo que Deus faz. Deus fala, ele não liga, ele não dá, como diz, não dá bola, né? Então imagina, ele não é anunciando tudo o que ia acontecer, entrou, fechou, Deus fechou a porta. E eles não perceberam. Ficou uma semana, lendo lá em Gênesis é uma semana. Ficou uma semana lá. Na hora que veio o dilúvio, daí só que já havia passado uma semana. Isso é muito importante, né? Nós devemos entender que o homem ele não se dá conta, né, daquilo que Deus está fazendo, né? E Noé, vamos adiantar, né, que Noé sai da arca e Deus faz um pacto, uma aliança com Noé, que ele não mais iria destruir a terra com dilúvio outra vez, com água, né? Ou seja, a terra em juízo estaria o quê? Como diz Pedro, reservada para o fogo do juízo eterno. E Deus então não tem mais o propósito de destruir o homem por dilúvio, por água. E daí Deus agora comer de todos os animais, assim como ele tinha a erva, né, que eles comiam erva aqui, né, comiam o vegetal. Então agora aqui ele podia comer o animal também. E só que Deus permitiu um novo regime alimentar também para a criação. Porque até então os animais também não se comiam, entre eles. Passou a ser assim também. Não era isso antes, passou aqui, a acontecer tudo isso. No governo. Depois do dilúvio, logo depois que eles saíram da arca, Deus faz isso. Vamos ler o versículo lá de Gênesis capítulo 9, por favor. A partir do versículo 1,
por favor. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requerereis o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. Então nós vemos aí que ele passou a dieta alimentar completamente diferente, comendo os animais, podiam comer tudo, né? Peixe, ave, todos os animais que ele quisesse comer, ele podia comer. Só que o animal vivo ele não deveria comer. Ele tinha que matar o animal e depois comer não comer com a vida, com o sangue. E o homem também era responsável agora pelo seu próximo. Se ele matasse o seu próximo, ele ia ser culpado do sangue do próximo. E os animais também viria pavor deles, do homem. Ele não tinha medo do homem de primeiro. Aí ele passou a ter medo do homem, né? Ou seja, virou isso que nós estamos vendo até hoje. Entendeu? Então, um detalhe. Aqui na lei, quando Deus deu a lei para Israel, ele restringiu a alimentação, né, o regime alimentar dos hebreus. Não é isso? Eles podiam comer o que eles quisessem ou não? Não. Eles não comiam a carne de porco. Ou seja, entre todas as classes dos animais de criação, aves, animais, né, os répteis, os peixes, seja o que for, existiam em todas as famílias os animais limpos e os imundos. Isso nós vemos no Levítico. Então os animais assim chamados imundos, eles não podiam comer, eles tinham que comer um animal limpo. O peixe, por exemplo, o peixe, para comer, eles tinham que comer o peixe que tivesse escama e barbatana. Se não tivesse, era animal imundo. O cascudo, por exemplo, né, não podia comer. O que mais? Tem um peixe de couro. O cação não pode comer, que é peixe de couro. Enfim, e assim por diante. Por quê? Porque será que Deus mudou de ideia aqui, achou que não era bem isso que ele falou errado aqui? Não é isso que ele está falando. É que com Israel, a lei tinha figuras, né, eram sombras daquilo que viria. Então, o que eram os animais imundos? O que era isso como figuras? O que era um animal imundo? Eram gentios, as demais nações, que eles não deveriam se misturar. Você lembra que, inclusive, na recepção dos gentios na igreja, Pedro foi o porta-voz e o recebedor deles. E qual foi a visão que ele teve na casa de Simão, curtidor, lá na praia? O que aconteceu? Um lençol, né, um objeto que não é um lençol, segurado pelas 4 pontas, desceu diante dele, e o que tinha lá dentro? Os limpos e imundos juntos. E foi uma voz dita ali: Pedro, mata e come. Ele disse: não, Senhor, eu jamais comi coisa imunda. E a voz disse: não
consideres imundo aquilo que Deus abençoou. Eram gentios. Isso aconteceu 3 vezes e ele não entendeu. E daí, na hora que chegaram os mensageiros da casa de Cornélio chamando ele, o Espírito falou, vai com ele, com eles. Ele pegou, foi, porque ele não ia andar com gentil. Ele vai, na hora que ele entra na casa de Cornélio, ele fala agora, daí ele conta a visão. Agora eu estou entendendo a visão que eu tive. Por que era? O gentil sendo abençoado juntamente com os judeus, que eram os animais limpos e os imundos. E eles estavam sendo abençoados no mesmo terreno de bênção, né? E ele entendeu isso. Então, o que eram os animais aqui? Eram figuras. Deus não estava mudando de ideia. Eu falei para Noé lá, mas não era bem assim. Tem uns animais que eu acho que é melhor não comer, não. Não é isso que ele está falando. É que eram figuras. E hoje, no tempo que nós vivemos, também nós devemos entender que não existe, nós não somos maculados por aquilo que nós comemos. Entende? Isso é um erro doutrinal. Privar pessoas de comer as coisas, isso é doutrina inclusive de demônio, né? Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, né? Por favor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deu para nós tudo, né? Abençoou o casamento, né? Abstinência de alimentos. Errado. Isso Satanás por isso que fala que aí fala inclusive de espírito de doutrinas de demônios, homens falando isso, né? Por quê? Porque aqui Deus é bom, não é verdade? Deus é bom. Ele não quer escravizar o homem. Ele não dá nada. Que nem ele fala proíbe o casamento, né? Porque acha que casamento é pecado, né? Existem doutrinas no meio da cristandade que quer fazer o celibatário, né? Não, ser mais santo. Isso é um erro doutrinal terrível. Isso é doutrina de demônio. Por quê? Porque Deus é bom. Entendeu? Deus criou. Quando Ele criou aqui Adão e Eva, né? Eles tinham um livre curso de vida matrimonial. Não existiam regras. Entendeu? Pode. Onde que pode, hein? Porque existem religiões aí que proíbem o sexo. Por exemplo, tem que ter dia certo para fazer. Pode só no tal, pode no aqui, não tem que ser assim. Enfim, faz uma série de fardos em cima de um casal, sendo que eles estão livres. Não é pecado. Entendeu? O sexo não é pecado. Deus criou isso. O que é pecado é a relação sexual ilícita. Isso sim é pecado. Entende? Mas o sexo, Deus abençoou isso. Por isso que ele está falando que é proibir o casamento da doutrina dele, porque ele está pervertendo aquilo que um dia Deus instituiu para o homem, que Deus deu matrimônio para o homem. Foi Deus que deu e abençoou. Isso nós vemos em Efésios capítulo 5. Deus abençoou isso, né? E assim também Deus permitiu que o homem comesse, fosse livre para comer, todos os animais, tudo mais. Ele tem a sua forma de fazer, né? Agora, não foi proibido. Principalmente hoje, nos tempos que nós vivemos, nós devemos entender isso aí, que nós não somos maculados por aquilo que nós comemos. Entende? Isso é muito, muito importante, né? Entender isso, que as coisas que foram proibidas eram figuras, e não que hoje o cristão está
está proibido de comer. Não, ele está livre, graças a Deus. Então, nesse tempo aqui do governo, logo que ele saiu da arca, ele teve essa nova ordem de coisas. E o mandamento de Deus para eles, ou aí houve um mandamento direto para o homem aí na saída da arca. Qual era o mandamento que ele tinha que fazer? Eles tinham que fazer. Oi? Que mais? Crescer, multiplicar. E que mais? E encher a terra. Povoai a terra. Então eles tinham que se multiplicarem e encher a terra. E daí, o que eles fizeram? Já se organizaram nisso ou não? Foi um tempo curto, hein? De 427 anos só teve esse tempo aqui, ó. Essa era aí. O que eles fizeram? O que eles fizeram, meu irmão Luiz? Vamos lá, capítulo 11 de Gênesis.